Projeto: aplicação de estirpes de veicelas autóctones com potencial tecnológico e antimicrobiano em queijos. Esse projeto foi feito pela doutora Camila Gonçalves Teixeira, bolsista jovem doutora da FAPEMIG com o processo 0101622. O objetivo geral do trabalho teve primeiro um objetivo tecnológico, que foi testar 3 estirpes de Veicella cibária, isoladas da região do Campo das Vertentes, que em trabalhos anteriores do próprio time, elas apresentaram um grande potencial tecnológico. Eles apresentaram esse potencial contra patógenos gram-positivos e gram-negativos. Os patógenos mais comumente encontrados na indústria láctea. E a ideia seria utilizar essas estirpes como bioprotetoras na indústria de queijos. Um segundo objetivo que foi feito foi identificar quais os compostos que eram responsáveis por essa atividade antimicrobiana. A Camila trabalhou desde o mestrado com essa coleção de estirpes e anteriormente durante o doutorado, ela havia feito a produção de bacteriocina. Efetivamente, essas estirpes produziam bacteriocinas e no pós-doutorado, a parte científica do trabalho foi a determinação de ácidos orgânicos responsáveis por essa atividade antimicrobiana. Como o gênero Veicella não tem o status GRAS, ainda, todo o trabalho tecnológico ele foi feito com sobrenadante livre de células que foi testado contra patógenos. Então, esses testes foram feitos em diferentes meios, como o meio BHI, em uma matriz láctea, no LDR, e também em queijos, em mini queijos. Então, primeiro foi determinado a concentração inibitória mínima, ou concentração mínima inibitória, no meio BHI. A partir desses testes do BHI foi aplicado em leite desnatado e os melhores resultados foram aplicados em queijos. Todas as estirpes testadas elas inibiram patógenos nos queijos. Contudo, esse sobrenadante também inibia as bactérias láticas, que eram utilizadas como fermento na fabricação de queijo. Então, nós mudamos a estratégia durante o trabalho, para melhorar a efetividade e a aplicação do trabalho, utilizando essa solução do sobrenadante na casca dos queijos. A parte científica do projeto ela foi feita com a determinação desses ácidos orgânicos responsáveis por essa inibição dos patógenos. Esse perfil de ácidos orgânicos ele foi quantificado em HPLC. A partir do momento, nós fizemos uma simulação com esses. Depois que nós conhecíamos os ácidos orgânicos, nós fizemos uma simulação com ácidos orgânicos sintéticos, e esses ácidos orgânicos sintéticos, nós simulamos o sobrenadante aquoso na mesma concentração dos ácidos orgânicos encontrados nas veicelas. Para cada estirpe, dependendo do número de ácidos orgânicos que ela produzia, foram feitos diferentes testes com diferentes soluções. Por exemplo, a W21, foram feitos 127 soluções diferentes, que foi a maior número, porque ela possuía o maior número de ácidos orgânicos. Ela possuía os 7 ácidos orgânicos, então lático, acético, propiônico, butírico, valérico, isovalérico e o ácido málico. Algumas, por exemplo, a W42, que produziam um menor número de ácidos orgânicos, foram feitos um menor número de soluções. A 42, por exemplo, foram feitas 31 soluções diferentes
para que nós pudéssemos simular essas soluções contra os patógenos e entendermos qual o ácido orgânico era o responsável pela essa inibição ou os ácidos orgânicos. Associando todos os resultados todos esses últimos anos e todas as publicações que nós já fizemos sobre essas inibições, né? Pegamos o resultado do HPLC, o resultado desses testes, né, dessas centenas de testes, da atividade antagonista que já tinha sido publicado, nós percebemos que as estirpes que não possuíam o ácido málico, elas também não tinham uma boa inibição desses patógenos. Então, esse já foi para a gente um primeiro indicativo que a presença de ácido málico era muito importante. Obviamente, o ácido acético e o ácido lático são conhecidos pela atividade antimicrobiana, mas o ácido málico potencializa esse resultado. Então, assim sendo, o sobrenadante dessas culturas tem um grande potencial para ser utilizado como um bioprotetor na indústria de queijos, né? Utilizado como um protetor externo. A principal atividade contra bactérias gram-positivas e gram-negativas desses ácidos, ela é pela presença desse ácido málico com o ácido acético e o ácido lático. Esses foram os resultados desse trabalho, desses 2 anos da doutora Camila.